Muita gente diz, quando alguém saiu da igreja, fulano apostatou. Será que esse termo está usado de maneira correta? Apostasia não significa apenas saiu da igreja, mas apostasia tem relação com fé. A pessoa se apostata de sua fé. É muito triste, mas acontece muito. Por que nós apostatamos da fé? O mais certo seria, como nos apostatamos da fé? Não é como todo mundo pensa, não é de uma hora para outra, de um segundo para outro, pronto, apostatou-se. Não é assim. Assim também como a santificação, ela vai acontecendo aos pouquinhos. Hoje eu virei santo, nesse momento eu virei santo. Logicamente, ninguém vai ser santo no sentido extremo da palavra, como Deus, que é poderoso e é santo. Não. A nós podemos nos santificar, e isso acontece dia a dia, como a luz que quando ela vai aos poucos, iluminando o escuro, aos poucos vai se infiltrando na treva, até se tornar dia perfeito. Então a apostasia, se a gente percebesse de pronto que está apostatando, seria mais fácil, mas na verdade esse processo é lento. Então a pessoa não se dá conta até que ela afasta totalmente de Deus. E o que tem a ver com a apostasia? A apostasia é o afastamento pelo pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. E essa prática consciente do pecado, ou seja, pecamos tanto, reincidimos tanto em alguns pecados, que por fim a gente fica com o coração cauterizado, blindado, e começamos a achar que aquilo é normal. E muitas vezes até procurando adaptar a palavra de Deus ao nosso pecado para que ele seja aceito como algo que foi um problema de interpretação. A Bíblia foi muito traduzida, então perdeu um pouquinho sua originalidade, e por aí vão muitas desculpas. O pecado é a pior das pestes. A gente sabe que pandemia é horrível, morreu muita gente. Ela mata pessoas, mas ela não mata a alma. Se a pessoa estiver salva, ela vai salva para a eternidade. Agora, o pecado não. Se a pessoa não se libertar do pecado, mesmo aquele que ela acha que não tem nada a ver, se ela morrer neste pecado, independentemente de sua gravidade, se há conivência com o maligno, não há vida eterna para esse ser humano. A natureza humana pende para o mal. Existem duas naturezas no ser humano, uma boa e outra ruim. Estamos falando de pecado. São dois leões que lutam para sobressair. Não tem como praticarmos ao mesmo tempo uma coisa boa e uma coisa ruim. Quando estamos fazendo alguma coisa que alimenta a carne, nós nos desassociamos do espírito, se com o que fazemos não honramos a Deus. É a carne que rege a vontade do corpo e nós não podemos deixar a carne dominar. É o espírito que controla a prática errada ou desordenada desse corpo. O apóstolo Paulo era um gigante na fé. Ele conhecia bem essas duas realidades, esse combate entre o bem e o mal da natureza humana. E ele sentia tristeza, amargor pelas suas más escolhas, pelos seus maus atos. Por isso que no livro de Romanos, Paulo fica muito ofendido por praticar o mal. Ele fica muito triste consigo mesmo, porque ele não ficava feliz no desempenho do seu ministério, conhecendo tanto a Deus e a sua palavra, pecar de alguma forma. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7, 19 e 20. E ele continua. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faço, e sim o pecado que habita em mim. O pecado vai habitar em nós
durante toda a nossa vida. Ele não é apenas um inquilino, ele é um hospedeiro e ele não quer nos abandonar. E já somos falhos por natureza. E o pecado que habita na gente está sempre querendo ser praticado pelas nossas falhas, através de nossas más escolhas. O maligno, ele age tão sorrateiramente que a gente não percebe. E se não pararmos, refletirmos na palavra de Deus para reconhecer como espelho na palavra, como somos pecadores, não vamos parar e vamos dar vazão a tudo que é ruim. E como densas trevas insurgirão contra nós. Também nós não podemos atribuir todos os nossos fracassos espirituais ao tinhoso. Somos seres racionais, somos dotados de inteligência e temos escolhas a fazer. Então não podemos perder a racionalidade. Nós temos que alimentar esses dois leõezinhos. Se nós fortalecermos a carne, estaremos enfraquecendo o espírito. E vice-versa. E quando fortalecemos a carne, corre o risco de a gente naufragar no pecado. Porque o pecado, ele tem um sabor agradável. Por isso que ele leva tantos para o mal. O Espírito Santo de Deus, ele colocou na nossa natureza um desejo de eternidade. Mas esse desejo de eternidade, ele pode ir para o lado inconveniente, que é o lado da perdição, que leva todas as pessoas que fazem o mal e se satisfazem com o mal para o inferno. Quando entristecemos o Espírito Santo, estamos pecando em alto grau. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Quando nós somos salvos, nós somos selados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fica muito triste quando uma pessoa que é convertida começa a reincidir no pecado, a pecar voluntariamente, porque isso não agrada ao coração de Deus. Deus é uno, Deus é indivisível, são 3 pessoas que compõem Deus, mas o Espírito Santo é uma delas. Ele é uma pessoa, como Deus e Jesus são pessoas, porque ele é um ser pessoal, ele tem personalidade, ele tem função distinta das outras 2 entidades sagradas. É um ser que entristece como nós entristecemos. E se o Espírito Santo se entristece, é sinal de que ele também se alegra. Mas há uma tolerância. A apostasia é o afastamento total do Senhor e o Espírito Santo não é mais ouvido por essa pessoa, porque ela está totalmente blindada contra a sua voz. Foi o que aconteceu com Saul. O Espírito Santo deixou de falar com ele. Isso nós vemos em Samuel, capítulo 14, verso 15, em 1 Samuel. Sem perceber, nós vamos cada vez orando menos, vamos deixando de ler a palavra, se a líamos sistematicamente, e passamos a não sentir falta dessa palavra. E se a gente fazia jejum, passa a achar que não é necessário e ouvir opiniões favoráveis a dizer que jejum é coisa do passado, hoje já não tem mais nenhum sentido. Nós temos que buscar não pecar, mas jejum não tem nada a ver. E, na verdade, o jejum é uma forma de nos fortalecer contra o pecado. Naquele tempo de Jesus, muita liderança religiosa foi se tornando apóstata, a ponto de não reconhecer que aquele era o Filho de Deus. E o eliminaram, julgando estar prestando serviços a Deus. O que tem tirado o nosso foco para realizar a vontade do Senhor? Qual pecado em que nós temos insistido, que está nos afastando pouco a pouco de Deus? Vamos refletir e voltemos ao Senhor através do arrependimento sincero. Cristo está sempre de braços abertos para abraçar aquele filho pródigo que volta a casa. Amém, que assim seja.
Amém.